8h18. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de esportes, mais uma semana que começa ao vivo em 102,9 FM, no canhão da Band Vale e também pelo youtube.com/rádio Band Vale FM. Galera nos acompanhando em áudio e vídeo. Quem estava vendo a Dutra com problema aí, agora vai ver a gente falar de esportes. Carmo, bom dia para você. Bom dia, Cláudio Nicolini. Claro, um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 21. Opa, entre eles o Alexandre, grande corintiano, tá indo para São José, ligadão em 102,9. Obrigado pela audiência, Alexandre. Gente da melhor qualidade, meu querido Antônio Carmo, apesar de corintiano. Faz parte da cota nossa aqui, tá certo? Né? Coisa boa. Carmão, Seja mas antes da bem-vindo. gente falar de Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo e do Paulistão, vamos falar do Paulista da Série A2, rodada de final de semana com resultados, olha, para mim alguns surpreendentes. Vamos começar pelo sábado. O Água Santa 3-0 no São Bento, e o São Bento parece ser um dos fadados, um dos patinhos feios do campeonato. 3 jogos, 3 derrotas. Era técnico interino que já foi embora, já deram a mala pro menino que estava lá desde o ano passado, não sabe quem vai chegar, não tem dinheiro, vira SAF ou não vira. O Bentão tá mal no campeonato, o Água Santa não tem nada a ver com isso, meteu 3-0, fez 6 pontos e lidera pelos critérios de desempate. Ainda no sábado, a gente teve o empate do Grêmio Prudente com o Osasco Sporting 2-2 e do Ituano com a Ferroviária 1-1. Mais um empate, Sertãozinho e Votuporanguense 0-0. E aí os times do Vale. Aí os times do Vale. O Taubaté, 4 da tarde, empatou com a Inter de Limeira 1-1. Depois de estar vencendo por 1-0 desde o começo do segundo tempo, conseguiu achar um gol, mas tomou um gol no finalzinho com jogador a menos desde os 10 minutos aproximadamente de jogo. Jogou praticamente o jogo todo com 1 a menos, 1 ponto. Trouxe o Taubaté, podia ser 3, veio aquele gostinho de fel no final, tomando empate no finalzinho. O São José tomou um gol no comecinho no Martins Pereira. Aí falou assim, bom, é questão de tempo para resolver. Mas não resolveu, tentou e não achou nada. Derrota em casa para o Juventus, que vinha de goleada e se recuperou. E aí, Antônio Carmo, para fechar a rodada, a gente tem o Linense, que ganhou do Monte Azul em Monte Azul 1-0 ontem, e o Santo André, que também tinha tomado uma chapuletada, ganhou do 15 de Piracicaba no Ramalhão 1-0. Isso quer dizer o quê? Muitos empates, nenhuma equipe com 3 vitórias em 3 rodadas, no máximo tem 6 pontos, os times do Vale têm 3. O campeonatinho equilibrado esse. Conta tudo aí, Antônio Carmo. Eu quero dizer exatamente isso, Nicolini. Tudo indefinido. A primeira rodada apresentou o 15 ganhando fora do São Bento. Tá vendo? Esse 15 é o time mesmo que vai. Eu aposto que o 15 vai chegar lá na cabeça, vai brigar pelo acesso, pela sua estrutura. E o que acontece? Perde em casa do Sertãozinho e perde fora do Santo André. Então já bagunça toda a situação, né? O Santo André, que tinha tomado 4 no meio de semana, que você citou aí, do Monte Azul, acaba ganhando do 15. E o Monte Azul perde em casa do Linense, que é um dos líderes do campeonato. Água Santa e Linense com 6 pontos. Como você disse, ninguém fez 9 nem 7, né? Não tem mais time invicto. Aliás, tem time invicto no campeonato, não tem, eu ia falar outra coisa. Com muitos empates, né? Que é o caso da Ferroviária, o caso do Taubaté, o caso do Sertãozinho, do Grêmio do Osasco Shopping lá, times que empatam muito. Pois bem, então o campeonato ainda está absolutamente indefinido, tem muita coisa ainda para acontecer, após 3 rodadas, faltam 12, passa rápido, no fim de semana que vem já 1/3 do campeonato já vai ter ido embora, e aí já não tem mais o que fazer, Nicolini. Quem tem que arrumar a casa, que trate de arrumar agora, no máximo neste meio de semana. Eu falei para você no fim de semana, prepara aí o fax, que vai cair
técnico. E caiu o Fabiano Carneiro, do São Bento, que perdeu 3 jogos. O primeiro por 1-0, o segundo por 2-0, o terceiro por 3-0, Fabiano Carneiro. Ele assumiu no lugar do Diego. Isso, ele é mais ou menos interino. Manda embora. Ele era interino, trabalhando no São Bento, ele assumiu no lugar do Diego Coelho, na Copa Paulista do ano passado. Diego Coelho, que agora está no Taubaté, começou, foi muito mal, foi dispensado. O Fabiano Carneiro assumiu, fez um bom trabalho e já havia feito no Campeonato Paulista, salvando o time do rebaixamento. E agora ele, né, come o fel que os outros ali também haviam provado, porque agora ele já não era mais interino, ele já era o titular. Tem que mandar embora quem? É o titular. Então foi ele, vai botar o que era interino do interino por enquanto e ver quem é que o São Bento vai contratar. Então, nós temos o Água Santa com o Linense. Linense que ganhou do São Zé na primeira rodada, vi o jogo, achei um time muito fraco, um time sem muita força, mas que deu trabalho no meio de semana pro Ituano, perdeu só 2-1 de virada e agora consegue ganhar do Monte Azul fora, não está ali por acaso. E o Água Santa que vem forte sim para tentar alguma coisa na competição. E aí falando dos times do Vale, primeiro do Taubaté. Nicolini, eu comentei sexta-feira, né, nos donos da bola. Taubaté vai a Limeira, tinha 2 empates, se empatar com a Inter, considerado uma das favoritas para conseguir um acesso em Limeira, tá bom. A marca passo com 3 empates, mas 2 fora de casa, um de estreia, quando foi prejudicado pela arbitragem, poderia ter voltado com a vitória, e outro em casa quando tropeçou diante do Osasco. Tá bom, o empate com a Inter não é mau resultado, mas do jeito que foi, ele deixou um gosto amargo, transforma-se em mau resultado. Você citou aí, com 11 minutos do primeiro tempo, ali por aí, 10 minutos, o Luizão, zagueiro, pisou na bola, se atrapalhou e foi obrigado, se atrapalhou o atacante lá acho que é o Getúlio, da Inter, ia com a bola cara a cara com o Samuel Pires, ele puxou, fez, não tem discussão, pênalti, ele, ninguém fala nada, vamos embora. Pênalti não, é cartão vermelho, foi fora da área. E aí o Taubaté, bom, com 1 a menos, com 11 minutos, o Diego, ele montou aquela estratégia natural do futebol, que todo mundo sabe. 2 linhas de 4, deixa o Maranhão um pouquinho mais na frente, e segura tudo aqui, e segurou. 0-0, 0-0, a Inter atacando mais, mas o Taubaté garantindo lá esse 0-0. Veio o segundo tempo, alterações feitas, e entrou um jogador que eu não conhecia, chamado Ariel, camisa 22, no Taubaté, que entrou muito bem, dando fôlego, dando velocidade. E ali pelos 13 do segundo tempo, o Maranhão pega uma bola no seu setor defensivo, passa por 2-3, abre na direita para esse Ariel, que vai e cruza para o Maranhão, que está entrando lá na ponta esquerda, dá um tapa na bola e fazer 1-0. Nossa, que espetáculo, né? Aí mudanças foram feitas, a Inter, que tem um ex-técnico do Taubaté, uns 5, 6 ex-taubatianos lá, o Claudinho, o Grasson, e não sei mais quem, todo mundo jogando lá, os bochechas, e vai para frente, vai tentando de qualquer maneira o empate, o Taubaté vai se segurando, e não deixando de dar uma estocadinha aqui, jogando com inteligência, mas aí na cobrança o escanteio, uma bola desviada, o Rafael Waller aos 48 já do segundo tempo cabeceia e empata o jogo. Pouco antes a Inter reclamou de um pênalti, que muita gente acha que foi, eu achei que não foi, o lateral do Taubaté trava, põe o pé na bola, não acerta o pé do jogador da Inter não, e seguiu o jogo, tá tudo bem. Então o empate no gênero, você vai jogar com a Inter e Limeira, empatar 1-1, tá bom, mas do jeito que foi, é claro, que fica aquele gostinho de que poderia ter voltado com 3 pontos. O Taubaté não voltou com 3 pontos de Sertãozinho, porque foi prejudicado pela arbitragem no último minuto. O Taubaté fez um gol correto, anulado, errado. Poderia ter ganho. E sábado, não tivesse tomado esse gol já no finalzinho, cobrança de escanteio, bola parada, que é mais fácil você marcar e tal. Bom, acontece. E aí ficou esse gostinho de que também o Taubaté poderia ter conquistado mais 3 pontos. E em casa é que ele não deu a resposta, né? E agora, quarta-feira, daqui a pouquinho, depois da manhã, vai a Rua Javari. 3 da tarde, pegar o Juventus animadíssimo com a vitória sobre o São José. A tabela foi brava com o Taubaté. As primeiras 4 rodadas, faz 3 jogos fora, não é legal. Então vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente pula para o jogo de São José e Juventus. O Juventus vindo de uma goleada de 5-1, esperava-se um time fechado, não. O Juventus propôs o jogo e o técnico do São José, o Marcelo Marelli, disse, nós não competimos e o Juventus competiu, mas não entrou em campo para competir, para jogar, então o que aconteceu? Você falou para o time não jogar, não competir? E aí o Juventus amassou o São José, ganhou de 1-0, deu um show de bola, podia ter sido 2, 3. São José fez uma partida das mais horrorosas que ele fez nos últimos tempos, iguala-se a derrota para o Votuporanguense,
no ano passado, também no Martins Pereira, por 1-0. Não fez nada, troca jogador, o que entra é pior do que sai, e aí, meu amigo, o São José está numa sinuca de bico aí, vai ter que resolver também. Já troca o técnico, espera quarta-feira, vai jogar contra o Osasco, que só empata lá em Osasco, e aí o que vai acontecer? Aguarda, porque essa diretoria do São José, ela não tem o costume, Nicolini, de tomar decisões muito assim, com os nervos à flor da pele, acaba o jogo, não, espera um pouco mais, as trocas de técnicos sempre foram assim, nesses 3 anos de comando da SAF, espera-se passar um pouco mais, esfria a temperatura e aí acaba fazendo a mudança. O certo é, se o São José jogar essa bolinha que está jogando em 3 jogos de 6 tempos, ele jogou apenas o primeiro tempo contra o Prudente, de resto, foi um arremedo de time na competição, hoje o torcedor fica assustado que se jogar essa bola é apenas e tão somente para brigar contra o rebaixamento. Foi ridícula a atuação do São José em casa, com 2.200 torcedores prestigiando o time, e a equipe não jogou nada, perdeu merecidamente para o Juventus por 1-0. E o Juventus, Nicolini, que estava na lanterna, tomando assim, se jogar essa bola que jogou contra o São José, não perde mais. Mas dominou o jogo inteiro, saída de bola, distribuição, meio campo, marcação, pressão, não deixava o São José sair jogando. O goleiro do São José com os pés, ele é pior do que o C no gol, ele vai sair jogando, ele erra tudo quanto é chute, o Juventus obrigava a bola a ser recuada para ele, mandou no jogo, deitou e rolou e ganhou merecidamente. São José que abre o olho. Agora, Antônio Carmo, para a gente fechar, são 3 rodadas, a gente tem aí 20% do campeonato já definido, meu querido Antônio Carmo, 3 de 15. Me diga, o São José perdeu 2 até agora, o Taubaté ainda não perdeu, vem de 3 empates. O que dá para falar do que se já viu? Você sempre pede 4 ou 5 rodadas, mas são 2 situações, os 2 têm 3 pontos na tabela, estão na parte de baixo, mas a tabela está muito achatada. 2 vitórias coloca qualquer time ali, muito provavelmente na liderança ou entre os 3 primeiros. Agora, são formas diferentes de somar os 3 pontos. O São José ganhou 1, perdeu 2. O Taubaté tem 3 empates, sendo 2 fora de casa. Como é que você vê esse começo de campeonato das 2 equipes, Carmo? Campanha do Taubaté é melhor, o time mais arrumado, vi pouco menos da obrigação de acompanhar os jogos do São José pela rádio, vejo menos o Taubaté, mas vejo um time mais equilibrado, melhor arrumado, com alterações bem feitas pelo Diego Coelho, que dão resultado como a entrada do Ariel, lá em Limeira, que resultou na grande jogada do gol do Maranhão. Então o Taubaté tem mostrado uma competência melhor nesse trabalho do técnico Diego Coelho, que é uma surpresa, até ele que chegou aí em cima da hora, na necessidade. Agora veja você, o São José com 2 derrotas e o Taubaté sem nenhuma, o São José está na frente do Taubaté na classificação. Ambos têm 3 pontos. Primeiro critério de desempate, número de vitórias. O São José tem 1, o Taubaté não tem nenhuma. Acabasse o campeonato, o São José estaria na frente. É melhor você ganhar 1 e perder 2 do que só empatar. Mas depende como é que é o contexto desses resultados. O São José, por exemplo, quando perdeu os 2 jogos que ele perdeu, mas ele foi ridículo nos 2 jogos. E o Taubaté vem empatando, o que também não é agradável, só empatar. Mas como foram 2 jogos fora de casa, e eu digo sempre aqui, Nicolini, empata fora, ganha em casa, se ele tivesse vencido o Osasco em casa, estaria maravilhoso, dentro daquele contexto. E não precisa jogar um grande futebol. A Série A2, Nicolini, é a 6ª divisão do futebol do Brasil, sempre falo aqui. O Brasileirão tem Série A, B, C, D, tem um Paulistão da Série A1, depois vem a Série A2. Então os jogadores que atuam na Série A2 não são jogadores que jogam no Paulistão, não são jogadores que jogam na Série A e B do Brasileirão. Vai levar na Série C, jogador de Série D de brasileiro que vem atuar. É por aí. Um ou outro que acaba vindo de uma maneira diferente. Então você tem que ter um time competitivo, não precisa jogar bem. Na Série A2 você tem que conseguir resultado. É o resultado que vale. O Taubaté não tem conseguido, tem empatado, e com circunstâncias diferentes, e o São José ganhou um jogo apenas em casa, quando fez um excelente primeiro tempo, né, e depois só se segurou no segundo tempo, teve um jogador expulso, e de resto não jogou nada. Então, eu acho que dá para esperar aí nessa 4ª rodada, no meio de semana, porque é depois da manhã já, para ver o que os 2 times vão fazer. E se quiser, no caso do São José, mudar, vai que o São José vai lá em Osasco, Nicolini, enfia 2-0, acabou. O professor mostrou a competência, ele fica, tudo mais e tal. Se não ganhar e pensar em alguma coisa, tem que mudar já. Não dá para mudar na 7ª, 8ª rodada, que aí a coisa já passou muito. E o Taubaté tem que também se definir. O jogo contra o Juventus. Depois dessa vitória do Juventus, o
jogo lá em gramado sintético, 3 horas da tarde, é uma outra história. Esperemos para ver o que vai acontecer. Eu acho que até quarta, então, até mesmo que perca do Juventus, Nicolino, não tem nenhum problema. Opa, perdemos do Juventus, casa deles, 3 jogos fora, agora vamos começar a trabalhar em casa, vai pegar a Ferroviária, sábado à tarde, no Joaquinzão. E o São José, já se perder do Osasco, eu acredito que não dá mais para técnico continuar, o Marcelo Marelli, eu acho que chega já no fim da linha, e já tem que estar sempre, começa o campeonato, Nicolino, times aí, ele já tem que ficar de olho, quem está parado, tem esse ali, tem outro lá, então deixa eu já ficar aqui com o WhatsApp dele aqui, isso é coisa do futebol. Quarta rodada marcada para o meio de semana, 3 da tarde, Juventus e Taubaté, ainda tem Sertãozinho e Grêmio Prudente, São Bento e Monte Azul, Votuporanguense e Santo André, Linense e Ituano, no estádio José Liberati, 8 da noite na quarta-feira, Osasco, Sporting e São José. Rodada fecha com Ferroviária e Inter de Limeira, Clássico na Fonte Luminosa, 15 de Piracicaba e Água Santa, no Barão da Serra Negra. E esse 15 com 2 derrotas, hein, Carmo? Surpresa também. Surpresa negativa do campeonato até agora é o 15, ganhou na estreia fora de casa do São Bento, como o São Bento perdeu 3 jogos, você vai falar, não ganhou de ninguém, né? E depois perdeu em casa do Sertãozinho numa virada extraordinária por 4-3 e agora perdeu ontem para o Santo André, lá em Santo André. Tem que começar a sua recuperação se quiser realmente mostrar a sua força aí para ficar entre os 8 primeiros colocados. Por enquanto, olha, entre esses 8 aí, Linense, Sertãozinho e o próprio Monte Azul, para mim, são surpresas. Não esperava, nesse começo de campeonato, uma atuação melhor, principalmente do Linense, com 2 vitórias. Muito bom. Vamos para o Paulistão, Antônio Carmo, terceira rodada nesse final de semana, no sábado, um dos melhores jogos do ano, hein? O Novo Horizontino ganhou do Primavera de virada 4-3 no Ítalo Limonge em Indaiatuba, estava perdendo por 2-0, perdendo por 3-1 e conseguiu fôlego para virar por 4-3, uma vitória épica do Novo Horizontino em Indaiatuba. A Portuguesa fez a parte dela no Canindé, 2-0 no Velo. O Capivariano ganhou da Ponte Preta 2-0, escancarando a crise na Macaca. Situação lá é terrível na Ponte Preta, como também no Guarani, né? O Palmeiras venceu o Mirassol por 1-0 ainda no sábado. Ontem, São Bernardo e Noroeste 1-1. No clássico Corinthians e São Paulo, 1-1. O São Paulino já estava com gosto de chocolate na boca. E aí, o Corinthians no finalzinho, com ele, o bom Bidon, fez o gol e empatou. Bom jogador esse Bidon do Corinthians. O Red Bull descarregou o caminhão de melancia em cima do Botafogo. 5-0, fora o baile, eu assisti 10 minutos de jogo, era jogo de um time só. O Botafogo parecia time da Bezinha contra um time da primeira divisão, um negócio ridículo, Antônio Carmo. Eu vi, tava 3, eu vi o quarto, eu falei, cabe mais. Mudei de canal, terminou 5. E o jogo da noite, o Guarani empatou com o Santos 1-1 também. No último minuto, na última bola, aos 51 do segundo tempo, gol de bola parada. O Santos é craque em tomar gol assim, 1-1. Mas o Santos jogou mal para Chuchu, Brazão pegou pênalti, Milagre ele fez uns 3-4, o goleiro do Guarani também fez. Jogo que podia ser 3-3, acabou 1-1, Antônio Carmo. E essa rodada, hein? A gente vê os gols acontecendo, né? O gol do Corinthians ainda foi entre os 45 do segundo tempo. Do Santos já nos acréscimos, como todos os jogos aí, nos acréscimos acontecem gols, né? Hoje isso é a coisa mais normal que tem. E eu me lembro assim, dos tempos antigos, Oswaldo Brandão, 40 do segundo tempo, ele avisava o capitão do time. Acabou o jogo. Acabou, chuta a bola para a lateral, porque era uma bola só até ela voltar, e quem tomava gol depois dos 40 era considerado um pateta do campeonato. Não pode tomar gol depois dos 40, isso era inaceitável, raramente acontecia, a não ser que houvesse o Pelé do outro lado. Mas então, agora, isso é muito comum, foi o que aconteceu no jogo do Santos ontem, né? Nicolino, o Capivariano estreou tomando de 4-0 do São Bernardo de São Bernardo. Aí, muitos já tá vendo aí, entrou na Série A1 de volta só para passar vergonha. Já vai perder mais uns 3 jogos seguidos, aí já caiu o Capivariano e mais um. Aí o que acontece? Faz 2 jogos seguidos em casa, ganha da Portuguesa e ganha da Ponte Preta. Pronto, o Capivariano já é o 4º colocado. Essa classificação geral eu gosto, porque não fica esse negócio, primeiro do grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, mas é geral, né? Aí é bacana, que você vê os adversários não são os mesmos. Vamos passar os 8 primeiros. Os adversários não são os mesmos, tudo bem. Mas a classificação geral, os 8 primeiros passam, os 2 últimos caem.
né? Então o Capivariano, que quando terminou a goleada sofrida do São Bernardo, acabou já, vamos ver quem que vai cair junto com o São Bernardo, com o Capivariano. Olha o Capivariano aí. O Primavera, né, outro estreante, ou o primeiro estreante de verdade na Série A1, chegou agora pela primeira vez, né? Começou empatando com o Guarani fora e fez 2 jogos em casa. Ganhou bem do Mirassol na quarta-feira e no sábado tomou essa virada que você citou para o Novo Horizontino, um jogaço, o melhor da rodada, 4-3. Novo Horizontino que estreou perdendo do Santos, ganhou em casa o Guarani. Então o campeonato está assim. Líder é o Red Bull, com 9 pontos e um saldo de 9 gols. Ele ganhou de 3-0 do Corinthians, quarta-feira, né, Corinthians? Deu uma goleada no Corinthians e confirmou ontem, enfiando 5 no Botafogo. Time do Wagner Mancini, então não é por acaso. Poupou o jogador ontem, jogou com misto. Olha, então não tinha visto, não viu o jogo. Então, quer dizer, o Bragantino e o Palmeiras que divide com o Red Bull Bragantino a liderança. Palmeiras super econômico, 1-0, 1-0, 1-0, tá bom. Vai garantindo a classificação e pegará o terceiro colocado, Novo Horizontino, já amanhã, né? Abrindo a 4ª rodada do campeonato lá em Novo Horizonte. Jogo de promessa aí de boas ações, Novo Horizontino fazendo gols e o Palmeiras não tomando gols. E a Ponte Preta, Nicolino, a gente já falou aqui, ela vive um drama, não tenta, inscreveu poucos jogadores, não conseguiu arrumar. O Marcelo Fernandes, o presidente falou, o vice-presidente lá, o Marco Eberlin, falou, não quiser ficar, quem não quiser ficar pode ir embora. Aí o Marcelo Fernandes, desse jeito não dá para trabalhar, ele deu um prazo até o meio da semana, ou então realmente vai acabar pedindo as contas. Ponte Preta numa situação, Nicolino, salário atrasado, sem dinheiro, o jogador não é inscrito, o jogador vai embora, não está querendo ficar, e aí a Ponte Preta vive esse drama, hoje a maior favorita para cair junto com alguém. Vamos ver se consegue a recuperação. O Guarani também não está bem, mas pelo menos conseguiu esse empate aí contra o Santos, jogando de igual para igual. O Santos sem Gabriel, sem Neymar, que devem voltar quarta-feira. O Neymar não, mas o Gabriel no jogo contra o Corinthians, foi poupado ontem, e Corinthians São Paulo majestoso. São Paulo até hoje ganhou uma vez só lá na Arena do Corinthians, estava ganhando, e esse bidão que você falou, demorou para se acertar no time principal, entrava, saía, mas desde que foi fixado pelo Dorival Júnior como titular, tem sido realmente, joga muito mais do que o Garro, por exemplo, do meio campo, jogador que constrói, arma, faz a jogada, e o Corinthians conseguiu empatar no final do jogo. São Paulo, no primeiro tempo, apenas se defendeu, foi lá, fez um gol, acho que o goleiro do Corinthians falou, a bola foi meio em cima dele, na cabeçada do Tapia, e o Corinthians, pela insistência, mereceu o empate. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar. Meio de semana tem Santos e Corinthians, né? Pelo Campeonato Paulista. É clássico toda a rodada. A 4ª rodada, como você mesmo disse, já começa amanhã com esse bom Novo Horizontino e Palmeiras em Novo Horizonte. Depois demais jogos na 4ª e quinta-feira. O clássico é quinta-feira, 7h30 da noite, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Gabigol estava com incômodo, não foi nem relacionado para o jogo contra o Guarani, deve voltar contra o Corinthians, e assim Santos e Corinthians vão se preparando para mais essa rodada, e o São Paulo pega a Portuguesa. É clássico, Antônio Carmo. Já foi clássico, que decidiu o Campeonato Paulista em 1975, São Paulo ganhando nos pênaltis, que definiu o Campeonato Paulista em 1985, São Paulo de Paulo Roberto Falcão e os Menudos, com Edu Marangão quase fazendo um gol do meio campo em cima do Gilmar Rinaldi. São Paulo foi campeão, Careca jogava muito. O boy da Moca. O boy da Moca jogou muita bola na Portuguesa, foi para a Itália, foi bem no Palmeiras, no Santos, sabia jogar. Edu Marangão, o boy da Moca, mas não é mais clássico, né, Nicolas? A Portuguesa precisa voltar aí a brigar lá em cima, coisa que infelizmente hoje não acontece. Está tentando, ganhou o primeiro jogo no campeonato sábado, fez a parte dela, saiu ali da zona de rebaixamento e agora vai em busca de atrapalhar a vida do São Paulo lá no Morumbi. Por aí, Grêmio dando a nota, Flamengo na lanterna, tal, um erro dos estaduais, hein? Tá todo mundo com Flamengo... time misto, os grandes... É o começo do fim definitivo dos estaduais. Os grandes praticamente todos entrando com times mistos, só em São Paulo que a gente vê um pouco mais competitividade, que a grana é alta. A federação exige, mas por aí, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, olha... Tá do jeito que vem, do jeito que vai, viu, Antônio Carmo? O campeonato começou dia 10, né, de janeiro,
E tinha jogador do Corinthians de férias ainda, estava de férias, porque terminou a temporada dia 15 de dezembro, então tinha que estar de férias. Como é que você vai pôr o cara para jogar, né? Antecipa, como a gente faz no normal, pega 15 dias de férias agora e 15 no meio do ano, porque vai ter parada para a Copa do Mundo, né? Então faz mais ou menos assim. Mas realmente, os estaduais, se eles já ficavam em segundo plano, você ganhar um campeonato estadual, o torcedor falava, abre uma meia cerveja, lembra do tempo da meia cerveja? Abria uma meia cerveja, tomava e acabou, e A barrigudinha. Foi barrigudinha, né? Vamos beber uma meia cerveja, que não precisa nem gastar uma cerveja inteira para comemorar o título do estadual. O pessoal só fala, melhor ganhar do que perder, legal. Mas ninguém solta foguete, ninguém faz nada. Então, agora desse jeito, então, né? Com o campeonato encurtado, o Flamengo, você estava falando, eu ia falar, o Flamengo está jogando com o time sub-11, sub-13, sub-15. Já fez 3 jogos, empatou um perdedor. Tomou de 3-0 do Volta Redonda sábado, fora o Bahia. Ele é o lanterna do Campeonato Carioca. Ele tem mais 3 jogos pela frente. O regulamento do Campeonato Carioca é assim, quando terminada essa primeira fase de 6 jogos, são 2 grupos de 6. O time do grupo A enfrenta o do grupo B e vice-versa. Terminada essa primeira fase, os 2 piores de cada grupo, os 2 últimos, farão aquele que você gosta de chamar, quadrangular da morte. Ida e volta, turno e retorno. Hoje o Flamengo jogaria esse quadrangular da morte para ver se cai ou não. E o Lanterna, os 2 últimos, não sei, acabam sendo rebaixados. O Flamengo está pensando, vamos trazer logo pelo menos metade do time. O Flamengo é o caso, o Flamengo jogou dia 20 de dezembro. Como é que vai jogar dia 7 de janeiro? Ainda teve que antecipar um jogo para poder fazer aquele jogo contra o Corinthians, da Supercopa, dia 1º de fevereiro. Né? Então os estaduais são meio largados mesmo. Copinha. O Botafogo se despediu aqui do Joaquinzão com vitória, pega hoje o São Paulo em Sorocaba, Antônio Carlos, no campo do SIC, 9 horas da noite, quartas de final. Já temos 2 semifinalistas, o Grêmio e o Cruzeiro. Hoje sai São Paulo ou Botafogo, Palmeiras ou Ibrachina, reta final da Copinha, Antônio Carlos. Olha o Ibrachina aí, Antônio Carlos. A Ibrachina, né, garantido, né, o time do pessoal da China lá, dos chineses investidores, tem um belo estádio lá na Moca, em São Paulo, perto da Moca. É um time que no estadual aí dá sempre trabalho, chega perto, já é um time que já está nas categorias de base, só tem categoria de base, não tem profissional. É time, né, de abaixo, futebol moderno, é do futebol moderno para criar jogadores, revelar e vender, e assim vai, né. É um produto, é uma fábrica que faz isso daí. E dá trabalho, eliminou o Inter de Porto Alegre, ganhou por 2-1 sábado e vai pegar o Palmeiras. Não é assim, o Palmeiras já passou, não. Esse Ibrachina no Paulistão, ele cansa de bater no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Santos, é um time que está acostumado a jogar. O Botafogo ganhou nos pênaltis, sabe de quem, Nicolinho, em Taubaté? Sabe do Itaquaquecetuba, outro time também, chegou aí, quase tira o Botafogo, né? E nós já temos um time fora de São Paulo na final. Cruzeiro ou Grêmio? Também. Guanabara, City, perdeu do Cruzeiro 3-0 ontem. Cruzeiro e Grêmio jogarão uma semifinal, um dos dois vai para a final, então um time fora de São Paulo. Foi o que aconteceu em 2024, quando o Corinthians foi campeão, batendo o Cruzeiro. O ano passado foi São Paulo e Corinthians, e teve um ano atrás aí Palmeiras e Santos. Então, pode até, o Botafogo nesse meio aí, se ele eliminar o São Paulo hoje, depois passar por Palmeiras e Ibrachina, vamos ter uma final sem paulista, né? De qualquer maneira, ou o Cruzeiro ou o Grêmio, um dos dois já está na final, e do outro lado lá, Palmeiras, Botafogo, São Paulo e Ibrachina brigando pela outra vaga. Para fechar, João Fonseca é hoje à noite, hein, Antônio Carlos? Estreia na Austrália Open. Exatamente, já contra o americano lá, mais atrás, tem bola para ganhar, o pessoal continua apostando nele. Eu vi uma matéria aí, ele vai jogar no estádio lá, numa quadra, para 3, 4 mil torcedores. O pessoal reclamou porque os jogos do João Fonseca chamam a atenção. Teve uma matéria de um jornal inglês que falou o seguinte, o pessoal não entendeu ainda. Vou ver esse menino que aí. O João Fonseca... O João Fonseca, ele leva mais público que jogadores que estão à frente dele e que já estão rodados. Do Zverev, por exemplo, 5º colocado. Ninguém quer ver o Zverev jogar. Vai jogar o João Fonseca. Deixa o Zverev, vamos ver o João Fonseca. E colocaram ele numa quadra menor. Então o público vai faltar lugar para ter o público. Tomara que ele jogue bem, consiga a vitória. A Bia Haddad já estreou sábado, começo da madrugada, domingo, já perdeu de virar 2-1, tá fora, tá em fim de carreira, esquece. E o João Fonseca tem um grande momento agora para começar o seu trabalho no US Open. Hoje,
9h30 da noite, está marcado, geralmente atrasa, né, um pouquinho mais, vamos acompanhar a estreia do brasileiro, tomara com uma boa vitória, que não nos decepcione. Uma outra boa atração hoje, Nicolini, ginásio Neu de Moura, São José e Minas Tênis, mais um jogo do NBB. São José vem de 4 vitórias consecutivas, subiu para 6º lugar, está fazendo uma ótima campanha o time do Cris América. Hoje pega um time que é 4º colocado aí, o Minas, um time muito bem estruturado, vamos ver o que faz o time joséense. Tempo esgotado, Antônio Carlos, excelente semana, até amanhã. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, a você um abraço, aos amigos todos que nos honram, sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, hein, gente? Até mais. Agora 8h50, vamos para as atualizações das rodovias e também das estradas que cortam a nossa região com Dino Machado. Vamos lá então, Carol. Informações então da rodovia Presidente Dutra. Continuamos aí, né, com o atendimento no quilômetro 145 em São José dos Campos. Um acidente que aconteceu alguns minutos atrás no sentido